Então vamos lá. Diferença entre o Reiki e o passe espiritual. Só deixando marcadinho aqui no comentário fixado, para que todas as pessoas saibam qual vai ser o assunto da nossa live de hoje. Meire, seja bem-vinda. Prontinho. Paulo, seja bem-vindo. Cá, seja bem-vinda. Aline. Olha, uma parente, Zampieri. Muito bem. Você já está aqui, então não precisa te convidar. Não precisa, não. Né? Então tá bom. Pessoal, enquanto o pessoal vai chegando, mandar o convite para algumas pessoas que talvez queiram participar conosco, queiram colaborar conosco, trazendo seus pontos de vista, as suas percepções, para que a gente tenha uma live divertida para a gente também e de aprendizado mútuo, porque estamos sempre crescendo juntos, né? E vai ser bacana receber as impressões, as experiências de vocês em relação a esse assunto também, né? Vamos trazer um pouco da nossa experiência, eu e a Aline que está aqui, que vai fazer a live junto comigo hoje, para a gente falar sobre esse assunto tão bacana e que eu considero muito importante, né? Ligado com o propósito que a entrega aqui, né? Para falar justamente da conexão direta com a fonte criadora, né? Que é um dos propósitos que a gente tem. Então, muito bem. Já mandei o convite para algumas pessoas. Tá bom assim? Tá, não tô aparecendo, agora eu tô. Tem que aparecer. Isso aí. Pronto. Pronto. Deixa eu... Pronto. Vamos deixar as nossas águas prontas aqui, que a sede é uma constante quando a gente está em live, né? Porque todas as informações que a gente recebe da fonte, que vem para nós, elas pedem que o nosso corpo, a nossa mente estejam totalmente preparadas. E a água ajuda bastante nesse processo, né? O chazinho também. Ou o chazinho, né? Então, muito bem. Ontem eu fiz para vocês uma sequência de stories falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre as diferenças entre o Reiki, sobre o passe espiritual. Eu quis abranger, eu falei espiritual justamente para não limitar a um ponto de vista específico, a uma religião específica, por exemplo, a um lugar em específico, né? A ideia foi justamente essa, por isso que eu chamei de espiritual. Mas vocês talvez conheçam vários tipos de passes, né? De técnicas que funcionam através de imposição de mãos e auxiliam as outras pessoas, né? A maior parte delas tem o mesmo funcionamento, vamos dizer assim, né? Que é diferente do Reiki, né? Todas elas, ou quase todas elas, utilizam de alguma forma a própria energia da pessoa que está doando o seu tempo e doando a sua energia principalmente para ajudar a outra, tá bem? Sim, sim. E se o médium estiver incorporado, por exemplo, ele utiliza a energia do espírito e a própria energia dele, né? O passe basicamente é a transferência desses fluidos da pessoa ou da pessoa mais o espírito, se ele estiver medianizado, em prol de alguém que está doente ou com alguma necessidade espiritual. Bem específico, né? Bom, esse falando da parte dos médiums, né? Da parte do que utiliza-se de um espírito para fazer isso. Sim. Mas enquanto eu estava fazendo essa pequena introdução para vocês, eu pensei, tem outras pessoas que fazem imposições de mão também, e acredito que muitas dessas imposições talvez nem utilizem especificamente... Eu estava pensando que não utilizam espíritos, mas eu acho que sim, na verdade, né? As pessoas que têm que tem aquele dom natural de cura através de colocar a mão na outra pessoa, sabe? Mas está usando os próprios fluidos. Você pode dar o passe com os seus fluidos, e aí não precisa necessariamente de um espírito, desde que você tenha ectoplasma suficiente para isso, senão você vai ficar muito exausto. Ou você faz isso mediunizado. Mediunizado é mais fácil porque você não está sozinho, você está utilizando também bons fluidos de um espírito que está te ajudando. Então são dois seres ao mesmo tempo. Você e mais um ser ajudando a outra pessoa a vivenciar aquele processo. Exato. Gente, só tira uma dúvida para mim, vocês que estão aí. Paulo, Rodrigo, vocês chegaram.
Bem-vindos. Como que tá a nossa imagem e o nosso som para vocês aqui? Aqui parece ok, mas eu queria saber aí para vocês, como que tá? Vocês estão conseguindo ver e ouvir a gente bem? O Paulo mandou uma boa noite ali pra gente. Gratidão pela interação conosco, Paulo. Né? Bom, deixa eu só completar o que eu estava falando ontem, enquanto vocês respondem em relação ao som. A comparação que eu trouxe ali, na verdade, não dá para dizer que não é uma comparação, né? Porque eu falei sobre o que era o Reiki, como ele funcionava, o que ele trazia, e logo em seguida eu trouxe como era o passe espiritual no geral, como ele funciona no geral, pegando a perspectiva de que tem sempre um espírito ali, a gente até trouxe agora que nem sempre, mas na maior parte das vezes tem um espírito ali, auxiliando aquela pessoa que está fazendo o passe. Então essa é uma das principais diferenças entre o uso da ferramenta do Reiki e o uso de um passe espiritual. Duas delas, na verdade, né? Uma delas, o Reiki você não está usando a sua energia. Nesses passes espirituais, todos eles, seja lá qual for. Se você está usando o poder da natureza, se você está usando o poder da água, né? Ou está usando o poder do fogo, né? Vamos pensar em elementos, né? Se você está usando um processo de incorporação, você está, de alguma forma, utilizando também a sua energia nesse processo. Quando você utiliza o Reiki, não. Quando você utiliza o Reiki, você está direcionando a energia do universo apenas, porque é exatamente esse processo que é ensinado. No momento em que ele foi redescoberto, o Reiki, pelo Mikao Usui, lá em 1906, 1909, a busca que ele tinha era exatamente uma ferramenta que não colocasse a necessidade do uso da própria energia dele. Porque ele fazia isso nos processos terapêuticos que ele utilizava. Ele utilizava uma técnica chamada Kiko, na qual ele, com a ponta dos dedos, ele injetava energia na pessoa, como se fossem acupunturas, né, que usa agulha, só que com a energia dos dedos, né, para entrar e desobstruir, soltar aquilo que talvez estivesse prendendo dentro da pessoa. Sim, né? Sim. Depende do desenvolvimento mediúnico. A gente aprende a expandir o nosso corpo etérico. Então, tem gente que faz como se estivesse puxando a ponta dos dedos para formar como se fosse uma agulha mesmo. Né? Geralmente usa mais em cirurgia espiritual, essas coisas. Os kahunas têm isso, né? Kahunas são xamãs havaianos, inclusive tem várias escolas do Reiki mesmo, que ensinam no terceiro nível do Reiki a cirurgia espiritual kahuna, né? Eu não ensino isso. Por que eu não ensino isso? Porque eu não aprendi isso. Essa é uma ótima razão. Não ensinar o que você não aprendeu. Mas, para além disso, no que eu trago para vocês a proposta da conexão direto com a fonte criadora, isso sai do propósito. Você não está mais trabalhando com Reiki. Você está trabalhando com a sua própria energia. Tanto que você tem que ir lá, esticar a ponta do seu dedo. Eu vi vídeos explicando como que é esse processo, né? Viu alguns materiais. Sim. Esticar a pontinha do seu dedo, deixar ele compridão, como se fosse umas garras, assim, você entrar na pessoa, assim, e pegar. Falei, gente, que é isso? Que medo. É tipo uma pinça, né? Você estica seu ectoplasma e aí... Né? Mas não é assim, tipo, vou esticar e aqui agora. Não, tem todo um processo preparatório. Estica o campo energético, né? De alguma forma, para poder entrar ali, aí tira o negócio, depois... Sei lá como que é o processo. Mas eu não uso, né? Você já chegou a usar isso alguma vez? Já, em você. Ah, é? Aham. Que medo. Que medo. São formas, gente, né? São formas. Todas as formas servem? Sim, todas as formas servem, né? Os kahunas usavam isso porque é isso que eles tinham e é maravilhoso, traz curas extraordinárias. Só que tem um preço para isso, que é a sua energia. Se você está disposto a pagar esse preço, não tem nada de errado com isso. Né? Ô Pri, o intuito dessa live não é falar sobre ansiedade, tá bom? Mais pra frente, quando for ter um assunto sobre ansiedade, eu vou trazer para você. Dá uma olhada no meu conteúdo aqui no Instagram, que você vai ver bastante coisa falando sobre como trabalhar a ansiedade, tá bem? Eu acho que o nome dela é Laís, porque tá ali Pitinim, não sei como é que fala. Isso, desculpa. É Laís. Isso, é Laís. Mas sim, ajuda sim, viu, na ansiedade. Aproveitando aqui que você fez a pergunta, ajuda bastante na ansiedade. Tem alguns símbolos que tratam especificamente a parte emocional. Isso? É isso.
A Ellen chegou aqui também para participar com a gente. Bem-vinda, Ellen. Ali, ó, eu ia perguntar isso, se vocês usam. Eu acho que ele estava perguntando especificamente sobre as pinças, né? Eu uso. Ela usa. Mas eu uso por outras questões, não tem nada a ver com reiki, tá? Sim. É outra coisa, não é reiki nesse caso. Até hoje tem vários centros, os centros que geralmente, posso estar errada, mas os que eu conheço na minha experiência particular, os centros que têm a parte de cura, especificamente cura física, eles usam mecanismos de cura física que envolvem essa parte espiritual, né? Eu ia falar benzimento porque minha avó fazia bastante isso. Mas eu aprendi isso vendo minha avó fazer, na verdade, porque minha avó é benzedeira. E ela cura fisicamente as pessoas desde quando eu sou criancinha. Então, por esse motivo é que eu tenho essas informações de algumas coisas que ela faz. Mas tem muitos centros, sim, que usam. Até hoje, vários. Recentemente, o último centro que eu fui uma única vez, mas o último centro que eu fui, o médium, ele fazia isso. A entidade que incorporava nele fazia isso. Mas eu tenho... o uso das pinças nos dedos. Sim. E para fazer a cirurgia espiritual. Só que toda a cirurgia espiritual, neste modelo, utiliza sempre a nossa energia pessoa, ser humano encarnado, Sim. mais a energia de quem está trabalhando junto, algum doutor, alguma entidade, alguma coisa assim. Geralmente são doutores. Então, sempre vai utilizar a sua própria energia. Pode ser que no dia seguinte você fique meio destruído, dependendo do quanto que a entidade está te passando as próprias energias dela também, né? Porque a ideia de ter uma entidade junto é justamente para que você não fique muito destruído no dia seguinte, fazendo sozinho. É uma união entre essas duas partes. Isso. Né? Deixa eu só responder o que a Laís falou ali. Laís, o principal propósito do meu perfil é auxiliar as pessoas através dos cursos que eu ofereço, que são de Reiki, de Theta Healing, para que elas acessem a fonte criadora e aí elas possam se curar de qualquer tipo de processo que elas tenham e estejam vivendo na vida delas. Ansiedade e depressão são processos que essas duas ferramentas podem ajudar você. A melhor recomendação que eu posso fazer para você é que você adentre em uma dessas formações, ou se você sentir que ainda não é a sua hora de ir para uma formação, fazer um atendimento terapêutico. Ali você vai conseguir um resultado. Mesmo que eu traga muito conteúdo em uma live falando sobre isso, não vai resolver a sua questão. Eu vou preencher você com muitas informações, mas nenhuma delas vai virar a chavinha dentro de você. Porque nenhuma delas vai ser direcionada para você, vai ser genérica. Tá bem? Por isso que, no meu sentir, fazer uma live específica para falar apenas sobre isso, nesse momento... Você não fez uma live sobre ansiedade? Você fez uma semana inteira falando de ansiedade, eu acho, não fez? Sim, eu fiz, mas é porque naquele momento eu recebi um comando para que aquilo fosse trazido para as pessoas irem buscar justamente o quê? Buscar a formação, para que elas aprendessem. Tanto que eu falei nessa live sobre ansiedade, que eu estava sendo genérico, porque não dava para ser específico, porque cada um tem o seu processo. Mas, no geral, a ansiedade tem a ver com medo. Então, trabalhar o medo, né? Tem que achar o trauma gatilho, né? Ansiedade, a gente mudando o tema completamente na live. A gente avacalhando com a live. Não vamos mudar não, na verdade. Só fecha isso aí pra gente voltar. Tá bom. Mas a ansiedade, ela sempre tem alguma correlação com o medo, que é uma crença específica de preocupação, né? Então, teria que achar o ponto, o gatilho exato lá que gerou esse medo e perceber do que você tá com medo. Aí a gente consegue tirar a ansiedade. Vai. Resolver ela. Né? Ou ao menos diminuí-la. E isso, exatamente. Como ela está trazendo, é algo específico. Isso não vai ser feito em uma live, não vai ser feito você lendo N conteúdos na internet. Pode amenizar, mas para resolver de verdade mesmo, é um processo de compreensão e autocura que você vai vivenciar mais, passando por um processo terapêutico, neurologista ótimo, médico tradicional, ele vai te ajudar. Mas além dele, simultaneamente, nunca deixando de fazer o que você já está fazendo, tá bom? Buscar o auxílio de um outro profissional, um psicólogo, um psicanalista, uma pessoa que aplica Reiki, uma pessoa que aplica Theta Healing, ou fazer um curso para que você aprenda a aplicar em você
mesma. Isso aí. Um bebê não nasce ansioso, né? A não ser que tenha uma predisposição, mas aí consegue explicar do ponto de vista espiritual também. Mas a pessoa aprende a ser ansiosa. E aí tem que ver onde que é o sistema de crenças que está gerando esse medo do futuro. E vamos voltar aí para o nosso assunto sobre a diferença entre o Reiki e o passe espiritual, né? Essa é uma pergunta que eu já recebi várias e várias vezes nos cursos, porque a maior parte das pessoas que vêm fazer curso comigo, por alguma razão, elas já estão caminhando há bastante tempo na conexão com elas mesmas, na conexão com o que a gente chama popularmente de espiritualidade, e que eu e a minha companheira maravilhosa estávamos brincando hoje, falando o que é a espiritualidade? Espiritualidade é a realidade última da vida. Exato. Imagina você no quarto plano, aí você tá olhando pra gente aqui encarnado. Quarto plano é onde estão os espíritos, tá? Isso. E aí, de repente, um encarnado da sua própria família, que você, enfim, viveu na última vida, fala, não, porque a espiritualidade, preciso trabalhar a minha espiritualidade. E você lá no quarto plano olhando, falando, meu Deus do céu, eu sou um ser humano, eu sinto fome, frio, eu só não tenho um corpo de carbono. Mais uma vez, quarto plano, ela está falando do plano dos espíritos, lá, nosso lar, colônias espirituais, etc. Todos os seres que estão lá são o quê? Humanos. E aí quando você fala, preciso trabalhar a minha espiritualidade, aí ele olha, mas... Defina. Tipo, precisa trabalhar... a gente entende que é um jargão popular comum, Sim. Mas se você for olhar do ponto de vista prático, a espiritualidade é a realidade última da vida. Tipo, eu preciso trabalhar a minha percepção da realidade última, como ela é verdade. Exatamente. E aí, a grande maioria das pessoas que vêm fazer... Porque esse é o caminho que a gente sabe que pode ajudar, Laís. Por isso que a gente fala isso. É o que a gente realmente acredita. Não tem como eu falar uma coisa diferente daquilo que eu acredito. Por isso que eu falo só isso. Sim. Exatamente. Né? Mas bom, a gente fala várias outras coisas também. É verdade. A maior parte das pessoas, como eu disse, já vem muito conectadas com a realidade, né? Com a abertura para reconhecer que existe energia, que existe... Talvez até, quem sabe, multiversos, existem linhas do tempo, existem outros planos da existência, onde tem mestres ascensos, espíritos e etc, 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 etc. E aí essas pessoas que chegam para aprender um pouco daquilo que eu tenho para compartilhar, né? Um pouco daquilo que eu tenho para compartilhar, muitas vezes perguntam, porque elas já estão conectadas com esse meio energético e perguntam, mas André, qual que é a diferença entre o Reiki e o passe espírita? Qual que é a diferença entre o Reiki e um descarrego de um centro de Umbanda, por exemplo, né? Ou de um centro de Candomblé? Qual que é a diferença entre o Reiki e um benzimento, entre o Reiki e uma oração que eu posso receber lá na Igreja Católica, lá no templo qual que é a igreja? Budismo, sei lá. Não, as igrejas lá que são mais conservadoras hoje, qual que é o nome delas? Evangélico, um templo evangélico. Existem N pessoas que vêm de vários lugares para conhecer um pouco sobre essa energia, elas me questionam isso. Aí eu falo, olha, não sei na totalidade qual que é a diferença. Eu posso dizer o que eu consigo perceber. Né? O que eu consigo perceber é, dessas que você está trazendo, todas elas estão atreladas com um ponto de vista religioso, que, em sua grande maioria, se não todos, estão atrelados a processos dogmáticos, que são... doutrinária, no geral, né? Isso, regras, né? Caminhos que te limitam àquele caminho. Né? Nem todos te limitam, né? Mas a maior parte eu diria que sim. Que falam, não, esse é o único caminho. Todo lugar que fala para você que aquele é o único caminho, é importante que você sinta se é aquele mesmo que você quer trilhar ou não. Porque todos os caminhos servem. Aqui em São Paulo, se você morar em São Paulo, se você seguir reto, você vai chegar na Sé. Desde que você esteja no centro expandido. Não entendi. Se você estiver andando de carro e você seguir reto, você vai cair na Sé. Na Praça da Sé. Porque lá é o Marco Zero. Exato. Tá. Nossa, a galera não sei se pegou a referência. Ok. Quem não é de São Paulo e quem não anda de carro no centro expandido vai ficar totalmente perdido. Ok, gente. Acho que vocês não devem ter pegado a referência. Tudo bem. Já vamos ler o que ele escreveu, só um pouquinho. Né? E aí as pessoas elas perguntam isso e aí eu trago esses pontos de vista sobre as diferenças. Né?
O principal aspecto que eu acredito que diferencia o Reiki de todos esses processos é justamente ele não estar vinculado com nenhum processo dogmático, nenhum processo religioso, nenhum processo doutrinário, né? Embora muitas pessoas tentem fazer isso, né? Tentem colocar, não, Mikao Sui dizia que tinha que ser assim e tal. Então, Mikao Sui, que é a pessoa que redescobriu o Reiki, não inventou o Reiki. Ele redescobriu a partir de sutras manuscritos em sânscrito de discípulos de Siddhartha Gautama Buda. Ah, então o Reiki é budista? Não! Porque essas sabedorias de imposição de mãos já remontam 6.000 a.C., muito antes de existir budismo. Então, não é budista também. Né? Eu estou colocando essas datas justamente para a gente desassociar e perceber que é uma forma direta de conexão. Aí você pode chamar de Deus, universo, fonte criadora, que é como eu chamo aqui, para linkar com o Theta Healing, que também fala sobre fonte criadora, que o lugar que vem é o mesmo, direto da fonte de criação do universo, a energia perfeita e consciente que vem nos harmonizar e não usa a nossa energia. Essa seria a diferença principal aí que eu queria muito trazer para vocês. Mas lembrando, preciso reafirmar, o fato de o Reiki não usar a sua energia torna ele melhor do que os outros processos? Não torna melhor, torna diferente. Porque às vezes você não passou por uma iniciação em Reiki, não aprendeu o que é o Reiki, mas você sabe como usar a sua energia, sabe como receber uma incorporação, sabe como receber uma guiança de outro plano para ajudar alguém. O que é melhor, isso ou nada? Faz sentido. Deixa eu só ler ali a pergunta. Sim. Vocês podem falar, se estiver dentro do possível, sobre o chakra humeral? Sim. Acho que é assim, humeral, eu acho que é comum. A gente tem os principais chakras do corpo. O chakra humeral, ele fica do lado esquerdo, aqui atrás do pulmão, mais ou menos. Mais ou menos. Ele é o responsável pela incorporação, no geral. O chakra humeral, diferente dos outros, em centros espíritas... Isso, a partir do ponto de vista dos centros espíritas, tá? Pra gente não colocar como regra fechada, todo mundo disse isso, não. Esse ponto de vista tá dizendo isso. Isso, exatamente. Ele é diferente porque os outros a gente mede em escala vibratória e o humeral a gente mede em percentuais. Percentuais de abertura. Então, você não tem uma escala vibratória como tem nos outros, que você vai desenvolvendo e ele vai aumentando sua escala vibratória. O humeral, ele tem um percentual de desenvolvimento que ele chega no 100%. O que acontece é que o humeral, ele é responsável pela abertura da sua mediunidade, que envolve a parte da incorporação. Então, é por isso que é muito falado sobre o chakra humeral. À medida que o chakra humeral ele vai sendo desenvolvido, a gente consegue ter algumas outras percepções além da incorporação. Por exemplo, você consegue ouvir o tom, a tonalidade dos espíritos, a voz, você sabe se é um homem velho, se é uma criança. Você começa a ter esse tipo de sintonia mais sutil, à medida que o seu humeral vai abrindo de 0 a 100%. Mas, eu não sei se foi essa a pergunta que você fez, mas o que, enfim, eu tenho de informação sobre o chakra humeral é isso. Minha sugestão é buscar outras informações e outras fontes. Isso. Essa é uma coisa que eu gosto bastante também. Sempre quando eu trago um ponto de vista, nos cursos principalmente, eu falo, gente, isso aqui é um ponto de vista. A partir de uma vivência, ou às vezes vários, né? Eu vivi isso nesse lugar, isso nesse lugar, isso nesse lugar. Eles têm essas informações diferentes. Acredito que essa aqui faça mais sentido para mim. Vê para você qual faz mais sentido. Tipo, livre-arbítrio em relação à escolha, né? Não estamos aqui para definir o caminho certo, o caminho perfeito. A gente está para compartilhar o caminho que a gente escolheu. Sim, aí só para fechar esse negócio dos chakras, cada chakra tem uma capacidade psíquica que ele abre, né? Então, tem chakras aqui em cima das orelhas que ele abre a sua clara audiência. Aqui é senso profético, que essa belezura tem. O chakra da pineal abre a clarividência. Eu só tenho esse também. O da garganta, ele abre uma coisa que geralmente não é muito utilizado mais, porque era utilizado antes, né, nos tempos passados, que era a questão da fala sem a incorporação.
Era tipo como se fosse uma incorporação especificamente do chakra da garganta, sem a incorporação inteira do corpo. Hoje em dia, aspas, mais fácil incorporar o corpo todo sem ter que incorporar um único chakra, mas tem alguns centros que eu sei de mesa branca que eles não permitem a incorporação inteira do corpo, somente do chakra laríngeo e dos chakras das mãos, tá? Com certeza não, vai. Do bem pouco que eu conheço do espiritismo especificamente, eles não incorporam. Isso, eu aí, sei que aí acho que é dessa forma, né? Isso, eles não permitem. Já os de matrizes africanas, não. Entra tudo e aí acontece. O plexo solar, ele é um empático, então você sente o que o outro sente. Enfim, tem alguns outros aí, chakras por aí. O humeral é o que eu falei, que ele é o facilitador de incorporação, no geral. Chegou a Ju Smith, chegou a Vanessa, bem-vindas. Chegou a Débora ali em cima também. Gratidão pela presença, todas vocês que estão aí, todos vocês que estão aí também. Como eu estou falando para vocês em relação a não existe um melhor do que o outro, é o momento certo para se utilizar, né? A gente já falou bastante sobre as diferenças. Vamos falar sobre a união desses aspectos, né? Na união dos lugares que utilizam isso, né? Tem algumas pessoas que estão aqui que trabalham em centros de tratamento energético, né? Em centros espirituais, tanto de matriz africana, Umbanda, Candomblé, quanto os europeus, né? Que é o espiritismo. Matriz europeia, o espiritismo. Matriz. Né? Tô brincando, óbvio, né? Mas, bom, Allan Kardec é francês. Então, matriz europeia, mas falando brincando, tá? Só para ter uma conotação também que não é tanto daqui. Apesar que a Umbanda foi feita aqui, né? Então, vamos lá. Tanto faz, Esses lugares perceberam a utilidade, vou usar esse termo, porque é isso mesmo, utilidade. Alguns, né? Não todos. Nem todos, porque eu até vou trazer um exemplo disso, né? Eu vou deixar você trazer o seu exemplo, que você viu lá, e eu vou trazer um exemplo contrário para se utilizar, tá? Sim. Já pode trazer. Tá. Eu tenho um exemplo de um centro que eu frequentei um tempo, que depois de um tempo, de muitos anos de trabalho naquele centro, da galera lá, não eu trabalhando muitos anos, mas depois de muitos anos da própria galera do centro. Se você sentir que faz sentido, fala do que é o centro, senão... Não precisa. Tá. É um centro de... Ele é um bandomblé, na verdade. E ele era um centro, enfim, que sempre utilizava muito de passes e incorporações padrão. Só que, em um determinado momento, o dirigente começou a fazer reiki incorporado. Tipo, era mais fácil fazer reiki, trazer a energia da fonte. Era mais fácil e mais forte trazer o reiki, a energia da fonte, associar tudo isso, do que necessariamente utilizar somente o ectoplasma do médium em conjunto com a entidade que estava junto com ele. Então, depois de um tempo, isso começou a virar um hábito. A primeira vez que eu vi, eu falei, cara, que estranho. Ele tá incorporado fazendo um chokurei. Só que depois eu fui parar para pensar e até entender o contexto. E realmente era uma coisa que fazia sentido, porque tinha em desenvolvimento o local de cura e as práticas curativas, né, de cura física. Então fazia todo sentido associar o reiki junto com os passes mediúnicos. Até porque naquele determinado instante ele estava ajudando uma pessoa que estava passando por um processo meio obsessivo pesado. Então foi uma forma dele potencializar a própria energia, né? Lembrando, o reiki ele não faz, pelo menos na minha percepção, tá? Você pode até discordar aí, traz aí se você fizer, acho que vai ter sentido. Reiki não faz descarrego e incorporação. Não é essa a função do reiki. Não faz. Ele estava curando o corpo etérico da pessoa depois do processo. Assim, Tipo, o ataque espiritual deixou muitos ferimentos etéricos e ele estava curando e usou o reiki para isso. O reiki para fazer isso. Porque o reiki ele vai atuar nesse processo de cura, de reequilíbrio, refazer o campo energético, refazer os corpos da pessoa, etc. Para você remover alguma energia que está ali que não faz sentido, remoção, reiki não faz remoção. Eu vou tirar com reiki. Não tira. Não é reiki. Reiki não tira nada. Reiki só põe. Põe o quê?
A energia da fonte. O que a energia da fonte vai fazer? Vai harmonizar o corpo, harmonizar o espírito, harmonizar a mente, os pensamentos, os sentimentos. E aí o próprio corpo, que a gente tem, sistema imunológico, né? Tem lá os seus anticorpos, espirituais também deve ter anticorpos, não sei, tô imaginando aqui, tá? E aí eles vão começar a espirrar, o que não faz sentido, mas por quê? Porque eles estão mais poderosos. Você vai ficar mais poderoso. E aí o seu próprio sistema vai começar a espantar aquilo. Sim. E também o padrão vibratório, porque imagina que você está com um processo obsessivo. Se você está com um processo obsessivo é porque você se conecta de alguma forma, vibracionalmente. Então não tem coitadinho, não tem vítima. Esse negócio de, meu Deus, eu sou um coitado, estou sendo desejado. Não, você está de alguma forma se conectando com aquilo. Exatamente. Parece duro, mas é a verdade. Mago, seja bem-vindo. E quando a gente vai colocando o reiki na pessoa, ela vai sutilizando os pensamentos. Elevando a vibração. Elevando a vibração. Eleva a vibração se for um processo, sei lá, tipo... Tô com falta de criatividade para exemplos. Vou aqui inventar qualquer coisa. Achou na rua e gostou da sua vibração e resolveu que ia seguir você. Se for um processo mais leve nesse sentido... vai saindo, entendeu? Com o tempo, então o reiki resolve sim, só que ele resolve de uma outra forma que não é descarrego, que não é exorcismo, que não é nada tão pesado assim. E eu preciso dizer, demora muito mais. Demora muito mais. Se você for lá e a pessoa for fazer um descarrego em você, ela vai pegar, arrastar, fazer lá o que ela for fazer, é 1, 2, termina rápido. Mas vai pegar de novo. Se você não mudar o padrão de pensamento, padrão de sentimento, padrão vibracional. Porque é isso que fez com que aquilo chegasse em você. Então, por isso que depois, acredito que é por isso que eles estão unindo justamente, né? Vai lá, faz a remoção, vamos dizer assim, naquilo que não faz sentido, e aí energiza com reiki, eleva a vibração da pessoa e recomenda. Vai fazer um tratamento com reiki, vai fazer psicologia, vai fazer... Psicologia não, é terapia. Isso, tem razão. É o que eu pensei no psicólogo, né? Vai fazer um processo de se autoconhecer, reconhecer a sua energia, para que você trabalhe ela e isso não aconteça de novo, né? Por quê? Porque é um processo sutil. Reiki é um processo sutil. Ele vai colocando a energia de amor, a energia da luz dentro de você, e isso vai te harmonizando. Se você quer remover alguma coisa mais rápido da pessoa, e você não quer se utilizar desses métodos que estão dentro de doutrinas espirituais, aprende o Theta Healing. Com o Theta Healing você consegue efetivamente fazer a mesma coisa que você faz com o processo de descarrego, só que sem usar a sua energia também. Você manda direto para a luz, usando a fonte criadora para fazer esse processo, e ali já ajudando a pessoa a reprogramar as crenças, os pensamentos, as vibrações dela que está trazendo aquilo para ela. Tá? Aí o Theta vai ser mais útil para você se você está buscando isso. Tá? Mais útil não, mas o mais objetivo. Até porque acontece bastante, tipo, dependendo da situação do médium, quando ele vai tentar fazer descarrego de uma entidade que a gente brinca de elevador, né? De uma entidade que não tá no térreo, que ela já tá subindo ali os andares, a entidade ela já é um pouquinho mais afrontosa, né? Então você vai usar a sua energia, ela vai falar, querido... Se enxerga, mano. Se localiza. Quem você pensa que você é? Eu já tenho 2.000 anos. Eu brincando, né? Eu já, como é que é? Possuí o filho do faraó do Egito. Você aí, com a sua energia miserável, quer fazer alguma coisa comigo? Quem é você na fila do pão? Tipo assim, dependendo que nem voltando no elevador, né? Dependendo do andar do elevador onde tá, a entidade não vai nem se ter o trabalho de responder. Ela simplesmente, tipo, o obsessor, né? No caso, vai olhar e vai falar... E vai embora, não dá nem o trabalho de responder. Ele vai sair ali 30 minutos só para não ter que lidar com encheção de saco. E depois ele volta para a pessoa. Então, eu acho que o Theta Healing ele é bom porque, né? Enfim, o sétimo plano que manda, o sétimo plano é soberano, que é criador de tudo que é. Então... É a fonte criadora. Mas a live é sobre o reiki. Se a gente falar sobre o Theta aqui, é que a gente mistura tudo, né? Não tem problema, né? Mas agora deixa eu falar o outro ponto, né? Peraí que a Débora, você escreveu isso, gratidão. Eu não consegui pegar exatamente a conexão com o que a gente está trazendo. Ela canaliza uma mensagem, eu acho. Sim, mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Não, é porque a gente está falando de reiki, eu acho. Quando eu envio reiki, quase sempre termino, tem uma mensagem para a pessoa. Isso acontece por uma mediunidade. Legal, bacana. Sim. Tipo, é o seu senso profético, talvez, né? Isso. Ou a clara audiência, se ela estiver ouvindo alguma entidade que está ali junto, etc.
Não sei como é que chega, mas é interessante, porque quando você tá fazendo reiki, via de regra, você não tá fazendo reiki sozinho, porque todo mundo tem mentores, guias e anjos de guarda. Sim. E todos, sem exceção, tem pelo menos 2 anjos de guarda. Então, você tá fazendo reiki numa pessoa que também tem um anjo de guarda. Então, Pelo menos 2. Pelo menos 2. Então, pode ser o próprio anjo de guarda da pessoa que tá se valendo ali do processo, falando, nossa, tô tentando falar com esse cara e ele não me escuta. Deixa eu aproveitar essa oportunidade. Mas, aí eu vou falar sobre o Theta de novo. Mas, pode ser que você também esteja recebendo mensagens de espíritos brincalhões. Vou usar esse jargão que a Havaiana, do criadora do Theta Healing, fala. Espíritos brincalhões, que estão falando coisas pra você que não são verdades, ou se são, está falando de uma forma muito, muito, muito pouco amorosa. Muito pouco Já útil aconteceu, também. muito pouco útil, né? Ao invés de trazer uma sabedoria junto com a amorosidade, traz uma informação junto com tumulto. Né? Então, isso você aprende no Theta. No primeiro nível do Theta Healing, você já começa a aprender a diferenciar um pouco isso. Sim, a sementinha da discórdia, né? Ele tá lá e fala, eu gostei de uma discórdia, vou arrumar uma. E aí ele coloca uma informação, então vale o bom senso. Sim. De qual é o tipo de mensagem que recebe para as pessoas. E sem pedir permissão, pessoal. Você quer ouvir o que eu recebi, mas aí já fala pra pessoa, né? Eu pelo menos falo assim, quando chega algo assim. Ouça isso com o seu filtro. Se fizer sentido, se você sentir que se encaixa, leve e medita. Se você de cara sentir que não faz sentido, joga fora e esquece o que eu falei. Porque pode ter sido algo mal interpretado. Tá? Sim. As vozes da minha cabeça podem ter. Né? Comigo até agora nunca aconteceu. A pessoa falar que não faz o menor sentido. Mas por quê? Porque já tem um treinamento, né? Uma forma usando o Theta, recebendo direto da fonte, como um intermediário real, né? Que na verdade não é intermediário, é a fonte direto trazendo, para que a verdade mais amorosa venha. E tem alguns sinais também que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Então, por exemplo, quem trabalha sempre com as mesmas entidades, os seus, aspas, né? Seus porque não pertencem, mas os que trabalham sempre com a mesma pessoa, acabam desenvolvendo uma forma de dizerem que são eles, com sinais sutis. Então, pode acontecer de, por exemplo, tocar num dedo específico para dizer que chega de uma determinada direção, e aí você tá vendo chegar sempre da mesma direção. Você pode ver, por exemplo, que olha sempre, a entidade quando chega, ela olha para o mesmo lado. Então tem sempre algum sinal sutil que, à medida que você vai trabalhando com as mesmas entidades, que são suas entidades afins, elas vão desenvolvendo uma forma de dizerem que são elas, justamente para não correr o risco de você ser enganado. E não necessariamente essas entidades que trabalham com você têm a visão total, macro, mesmo que elas sejam ótimas, maravilhosas, super amorosas, tá? É igual a sua avó. Pensa na sua avó. Todo mundo tem uma avó. Se você não tiver uma avó bacana, pense em outro parente que seja bacana, tá? Às vezes a sua avó não é bacana. Mesmo que seja a pessoa mais amorosa de todas, ela não tem consciência de tudo. Ela não sabe tudo. Ela não tem a visão do todo. Né? Ela ainda tem o ego dela. Mesmo que talvez não seja tão forte, mas ainda existe o ego dela, né? Sim. Quando você se conecta direto com a fonte criadora, ela sabe tudo. É onipotente, onisciente, onipresente. Verdade. Aí é diferente. Né? Aí sempre vai ser a resposta mais amorosa, mais acolhedora, mais inteligente, mais perfeita. Né? Mas isso é sobre o Theta. Vamos voltar a falar sobre o Reiki. A gente vai falar depois sobre a diferença do Reiki e o Theta em uma outra live. A Aline, ela trouxe para vocês um exemplo em relação a... Olha essa coisa maravilhosa, esse bebê. Né? Ela trouxe um exemplo de um lugar onde a pessoa estava incorporada e estava fazendo o Reiki ao mesmo tempo. Por quê? Estava somando com o processo. Estava lá fazendo os processos que a entidade faz, que o médico espiritual, seja lá o que estava incorporado, estava fazendo. E aí, energizando, curando, harmonizando com o Reiki. Para quê? Não usar a energia do médium, não usar a energia da entidade. Usou o Reiki, ou seja, uma soma, perfeito, maravilhoso, é isso. Quanto mais a gente pode somar aquilo que é bom, melhor, para a gente não entrar em um lugar de, esse é melhor, esse é pior. Não, cada um tem a sua função. Acabei de falar para vocês, por exemplo, o Reiki não faz de carrego. Aí você pode ir pro Theta. Aí não tem o Theta. Vai lá na galera que sabe fazer isso, que vai incorporar e vai arrancar, aí você energiza com o Reiki. Né?
Sim. Para mostrar que cada um tem a sua potência. Agora eu vou contar um exemplo de uma pessoa que fez o curso comigo. E para fazer o curso comigo, ela teve literalmente que desistir do lugar onde ela estava. Por quê? O lugar era tão dogmático, tão fechado, que na hora que ela falou que ela ia fazer o curso de Reiki, ela não queria fazer. Tem a live dela aí no começo, a gente já falou sobre isso, né? Aqui no meu Instagram. Pesquisem lá se vocês quiserem, tá? Tá no YouTube também. Que ela recebeu dos guias dela falando, faça o curso de Reiki e faça com essa pessoa. Essa pessoa era eu, no caso, né? Ela falou, mas tem que ser com ele? Eu não quero fazer com ele. Porque eu não conheço ele é muito jovem, é homem, e ele é dessa forma, XYZ, tem as razões dela lá, né? E ela não queria. Mas aí a entidade, o mentor que estava acompanhando ela, mas é com ele que é pra você fazer, ué. Você não pediu para ser direcionada para o seu caminho? Seu caminho começa com aquele cara ali. Então vai. Aí ela não gostou não, mas veio. Mas quando ela decidiu vir, ela comunicou ao local onde ela trabalhava, né? O lugar onde ela trabalhava espiritualmente, né? Do processo espiritual. Não vou dizer qual que é porque não é relevante, tá? E o lugar ela falou, Reiki? Não. Você vai ter que escolher. Você não pode fazer Reiki e trabalhar com a gente ao mesmo tempo porque é fora do... sei lá, fora de alguma coisa. Então, existem lugares, como que ela trouxe, que somam, que percebem que aquela ferramenta está disponível, que descobriu... Vou fazer uma analogia bem escrota agora, tá? Que descobriu que existe telefone celular e autoriza você a usar telefone celular porque é uma tecnologia nova que surgiu. Né? Não fica, não, é só isso que existe, não pode, né? Fora daquilo que a gente acredita. Não, cara. Coisa nova que existe para somar, para potencializar. Né? Naquele lugar ali, aquilo ali não era possível, era considerado algo fechado. Eu particularmente acho isso meio absurdo, porque... É ego, né? E é dogma. Cara, saindo, tipo, não precisa nem necessariamente ser centro espírita, qualquer religião, qualquer uma, sem exceção, que você fala, vou fazer um curso, é tipo, ou você faz o curso, ou você sai da religião, isso não faz sentido, sabe? Se você fizer o curso, sai da religião. E tipo, cara, eu nem me daria o trabalho de falar que vou fazer, porque, tipo, a vida particular não é dar conta do... Assim, é minha opinião também, né? Eu respeito, eu entendo, mas eu acho isso meio absurdo. É porque ela trabalhava lá executando as questões, né? Mas que tá, é um trabalho voluntário, você não tá, tipo, você está se doando por uma questão de opção. Esse negócio de, você é obrigado a livre-arbítrio, ele morre quando alguém fala que você é obrigado a fazer qualquer coisa, né? Então, tipo, você é obrigado a fazer alguma coisa. Tá, mas e o livre-arbítrio fica onde? Tipo... né? Percebe a incoerência de que você tem livre-arbítrio para acordar amanhã e entender que nada do que você aprendeu até hoje vale a pena e simplesmente começar a fazer diferente, porque nós somos seres que estamos aqui aprendendo. Constantemente. Sim, você pode ter aprendido uma coisa nova, você pode ter aprendido que, sei lá, que você gosta do budismo. Você pode ter aprendido que a partir de amanhã você vai ser astrólogo. Você pode ter aprendido que qualquer coisa, sem exceção. Nós somos seres em eterna evolução. Então, se você falar, você é obrigado a fazer alguma coisa e você não tem a opção de não fazer e se você quiser fazer outra coisa, você tem que deixar aqui, me soa estranho. Eu não receberia isso de um jeito muito positivo. Bom, eu já deixei claro para vocês várias e várias vezes aqui que dogmas é um negócio que para mim não desce. Tipo, se é limitado, não é divino, de verdade, quando você busca o bem, é claro, né? Apesar que, né, você tem liberdade para buscar o mal também, mas aí o problema é seu. Aí é uma escolha sua, tá dentro do livre-arbítrio. Percebe como o livre-arbítrio ele é amplo? Se você quiser acordar amanhã e falar, a partir de hoje eu vou só fazer merda porque eu quero, você pode fazer. Não fala palavrão não, senão ele diminui a expansão da live. Perdão, se você quiser fazer algumas coisas não tão agradáveis e amorosas, você pode também. Mas é esse o ponto. Eu tenho um exemplo aqui. Já vou te responder, tá, Paulo? Da resposta, tipos de respostas que o Criador dá. Teve uma pessoa que veio depois de um processo
que eu tava, enfim, atendendo ela. E ela veio depois de um processo dela ter traído o marido. E aí, a resposta do Criador para ela foi algo muito parecido com você estar buscando uma forma nova de amar. Então, tipo, não tem julgamento. Cara, não tem julgamento nenhum. Pergunta para Deus. Deus, eu posso fazer um curso de Reiki? Deus vai falar, você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Exato. Se você recebe uma resposta com julgamento, tenha certeza. Ela não está vindo da fonte. Não veio de Deus, exato. Ela está vindo de algum lugar. Pode ser um lugar maravilhoso, pode ser um lugar elevadíssimo, mas não está vindo da fonte. Sim. Isso que a Dona Aline está trazendo é um processo que você aprende com o Theta Healing também. Tá? Sim, sim. E até alguns outros processos que envolvem muita culpa, né? De tipo, eu estou escolhendo ir por um caminho diferente. Pergunta para Deus. Deus vai falar assim, você pode ir pelo caminho que você escolher e eu estarei com você. Seja lá qual for. Seja ele qual for. E aí, sim, tem você o que você realmente quer, né? A gente não está recomendando que ninguém vá para o caminho das trevas. Vá para o caminho que faz sentido para você. E a gente espera que seja da luz. A gente torce para que seja da luz. Mas, de novo, se não for, tá tudo bem também. Porque Deus tá com você. Mas não fica muito perto de nós, não. Ai, que absurdo. Não quero a gente das trevas perto de mim, não, hoje. Faz sentido. A gente das trevas aqui não... Vou ser bem verdadeiro aqui. Eu acho que pessoas das trevas, elas ficariam meio entediadas. Provavelmente. Essa galera fã de cura aí, ajudar os outros. Não quero saber disso não, quero o X. Eu tenho pra mim que eles ficariam entediados. Deixa eu responder o Paulo. O Paulo perguntou uma coisa, já perguntaram isso bastante. André, dá pra gente fazer coisa do mal com reiki? Pois então. Não. Por que não? Deixa eu explicar o porquê que não. Pra não ser uma resposta simples assim, de sim ou não. Eu vou dar um exemplo que eu dou nos cursos de Reiki, do nível 1 para as pessoas, tá? Porque as pessoas chegam lá no curso de Reiki e ficam pensando, agora eu vou receber o Reiki, eu vou instalar o dedo, a pessoa vai, sei lá, reconstruir o corpo inteiro dela, vai crescer o braço, crescer a perna, vai, sei lá o que vai acontecer ali com a pessoa, né? E aí ela fica imaginando, eu já sei, eu tenho conhecimentos da anatomia, eu vou ver a energia entrando na pessoa, atuando, aí eu falo, então, calma. Lembra que eu falei no começo do curso que o Reiki é uma energia inteligente, uma energia perfeita, consciente, que é a energia da fonte que vem atuar para fazer o melhor? Quem você acha que sabe mais, você ou a fonte? Eu dou essa no curso de vez em quando, se a pessoa ela é muito quero fazer com a minha própria energia. Eu falo, quem você acha que sabe mais, você ou a fonte? Até agora ninguém respondeu que achava que sabia mais que a fonte, pelo menos não em voz, na cabeça, eu não sei. Aí não tá comigo, né? E aí, eu falo pra pessoa, quando você coloca a mão no joelho da pessoa, por exemplo, que a pessoa tá com uma dorzinha no joelho, seja lá qual é a razão, e ativa a energia do Reiki, você só solta e deixa a energia fluir para que a fonte, que é a energia consciente, primordial, atue e faça o que precisa ser feito. André, o que está acontecendo? Não faça a menor ideia. Porque não sou eu que estou fazendo. A coisa mais da hora do Reiki é que você não precisa saber nada. Literalmente. Tanto que é por isso que uma criança de 6 anos, de boa, pode fazer Reiki. Por quê? O que ela precisa? Colocar a mão e dizer Reiki flui. Só. Eu juro, é só isso. É claro, ela pode botar os símbolos lá para potencializar, etc. Mas é só. Nada mais. Aí a fonte vai atuar e vai trazer o Reiki para a pessoa. Se a pessoa começar a entrar num desejo de controle de energia faz isso, energia faz aquilo, energia entra, passa por baixo ali da patela, vai na junção ali entre o joelho, começa a preencher assim e tal, não sei o que acontece, o Reiki, corta. Qual é a chance de... Vamos fingir que o Reiki é o seu pai, tá? Ou a sua mãe. Qual é a chance de você, ser humano, de 20, 30, 40, 50 anos de idade, mandar no seu pai e na sua mãe? Zero. O que o seu pai e sua mãe vai falar? Principalmente se seu pai e sua mãe for Deus, né? Exato. Se for a fonte criadora de tudo que é. Quando você tenta controlar a fonte, né, a energia primordial, o que ela faz? Ela fala, tá bom, faz aí então. Já que você sabe, vai lá e faz. Aí você vai começar a usar o quê? A sua própria energia. Então, não dá para fazer nada de mal, de ruim,
com o reiki. Na verdade, você em si não pode fazer nada com o reiki. O reiki é que faz para você. Essa é a percepção. Sim, uma coisa é você participar da condução. Isso. Outra muito diferente é você dominar a fonte criadora de tudo que é. Então, uma coisa é participar. Participar, entenda, em conjunto com a fonte criadora de tudo que é. Você está a serviço dela, não ao contrário. Isso, estar fazendo algo pra pessoa. E aí não entra nem só no reiki. Às vezes, tipo, que nem falando de passo espiritual também. Uma coisa é você participar da condução. A outra é você literalmente ir lá e escravizar uma entidade e falar: a partir de agora você vai curar o joelho desse cara que eu tô mandando. Quem tá encarnado é você, entende? O espírito vai olhar e falar: parça, sério? Ô, parça. Vai rir na sua cara. E aí ele vai falar: ué. A gente toma bastante água porque a gente gasta bastante saliva. Essa é uma razão verdadeira. Porque eu tô com um pouco de tosse também, por conta da chuva, né? Isso. Aí eu me molhei um pouquinho, tô um pouquinho de pigarro. Sim. E também porque a água é bom, gente. Aliás, tome bastante água. Eu, recentemente, eu tava passando por um processo de uma complicação que envolvia, minhas mãos e os meus dedos. E aí eu perguntei pra fonte, falei: fonte, como que eu posso melhorar isso? Aí a fonte foi responder: beba água. Eu beba mais água. Tá bom. A água é uma forma de você como que eu posso dizer? Preparado para que a energia flua bem através de você, além de te limpar, te harmonizar e tudo mais. A água já faz isso naturalmente, tá? Então, Paulo, isso responde a sua pergunta. Não dá para você fazer nada de ruim com o reiki. Você vai tentar, e aí a energia do reiki vai cortar, aí você vai continuar fluindo alguma coisa de você, mas vai ser a sua própria energia. Aí depois você vai ficar cansado. E possivelmente você pode fazer coisas bastante equivocadas dentro da pessoa, porque você não sabe... Não conhece o contexto. Exato, você não sabe a origem, não sabe o contexto. Às vezes... Exatamente. Às vezes, quando a gente vai atuar com o reiki, a partir do nível 2, que a gente começa a atuar além do tempo e espaço, começa a atuar em vidas passadas, começa a atuar na infância da pessoa, por exemplo, etc. E você nem sabe disso, porque a energia do reiki está indo para onde ela precisa ir. Você acha que ela está com dor no ouvido por conta de um aspecto físico só. Aí você está lá fazendo a aplicação no ouvido dela, pensando: entra aqui, faz assim, faz assado. Mas, na verdade, aquilo é uma somatização de um processo que está na célula dela, né, lá em cada uma das células, por conta de um impacto, um trauma que ela viveu do passado. E aí precisa trabalhar o emocional disso antes de atuar no físico. Quem vai saber disso? A fonte criadora de tudo que é a condutora primordial da energia do reiki. Sim, é por isso que é muito perigoso a gente interferir no livre-arbítrio da pessoa. E entenda, interferir no livre-arbítrio nem que seja para ajudar a pessoa. Vai soar estranho isso, mas é a realidade. Você acha que está ajudando. Você acha que está ajudando. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você está ali durante passes mediúnicos. Falando especificamente de passe mediúnico, porque reiki eu acho pouco provável que isso aconteça, eu nunca vi. Mas aí você pode me corrigir também. Passes mediúnicos, às vezes, você meio que pula lá dentro do corpo da pessoa. Deixa eu explicar. Você tá fazendo o passe mediúnico da pessoa. E aí, por alguma razão ali, que eu não sei explicar muito bem o porquê, a energia flui e a energia é uma extensão de você. Então, é como se a sua consciência, ela fosse junto com a energia que está entrando na pessoa. Então, você está fazendo um passe na pessoa aqui, na coroa. E aí, a sua energia está fluindo da sua mão, entrando na coroa. Pode acontecer da sua consciência escorregar, porque é a extensão da sua energia, e entrar junto da coroa da pessoa, perdão. Ixi, às vezes deve ver uns negócios feios lá dentro. E aí, imagina que isso acontece. Hipoteticamente, você entrou aqui, desceu e foi até o coração e viu que tem ali no coração da pessoa um negócio, tipo, sei lá, que parece um remendo de ferro. Tô chutando aqui qualquer coisa. E aí você fala assim: meu Deus do céu, o que é isso? Ele tá com um implante no coração, eu vou tirar. Aí você tira o implante no coração da pessoa e no dia seguinte a pessoa tem uma arritmia cardíaca e morre.
Porque, na verdade, aquilo estava no corpo etérico da pessoa. Por quê? Porque precisava estar, porque aquele corpo etérico sofreu um processo de coração partido, que seja qualquer coisa, que o coração da pessoa etérico enfraqueceu. E para que ele continuasse no programa Vida, encarnado, aquilo foi necessário. Então, eu tô aqui inventando uma coisa hipotética. Gostei. Que, tipo assim, você pode olhar e falar, nossa, meu Deus, um chip. Cara, existem chips específicos de ascensão crística. E esses chips, quando você tira, você prejudica demais a evolução espiritual da pessoa. Então, tudo, absolutamente tudo, tem um porquê. Mesmo aqueles que são obsessivos, para estar dentro do corpo da pessoa, aquela pessoa, ela concordou, ou seja, foi um acordo. Mesmo que inconsciente. Mesmo que antes de encarnar, você fez um acordo que você teria aquilo dentro de você. Então, é por isso que eu sempre trago isso do livre-arbítrio. Se você tá vendo alguma coisa, pergunta pra pessoa, olha, talvez faça sentido, vai investigar, busca outra opinião, mas não sai fazendo. Porque você vai lá sair fazendo e depois a pessoa acorda e ela, tipo, não consegue respirar, por exemplo. Ou você prejudica, tipo, em anos a evolução espiritual da pessoa, sabe? Dentro do processo do Theta Healing, mudando agora a ferramenta para o Theta Healing, né? Já que aqui a gente está falando no fim sobre a conexão com a fonte criadora. Esse é o foco do assunto desse perfil, né? Quando você vai remover um chip ou um implante, sempre é um chip ou um implante nocivo, né? Nunca é um que não é nocivo. Quem vai saber se é nocivo ou não? A fonte criadora. Pode deixar, amor. Acho que não tem nada pertinente, não. Vai sempre perguntar para a fonte criadora se aquilo é nocivo ou não. Porque se ele tiver um benefício para a pessoa que não está trazendo nenhum malefício, tem alguma razão para estar ali, e pode ser, como a Aline trouxe, uma razão muito positiva. Dentro da investigação que você vai fazer com a pessoa, da energia do campo dela, você junto com ela vai reconhecer se aquilo é interessante ou não. E se for algo que está relacionado com um pacto, por exemplo, aí você vai encontrar as razões pela qual aquilo foi feito, descobrir, compreender, aprender, e então poder finalizar. Isso. Na perspectiva do Theta, rapidinho. Na perspectiva do Theta, você não quebra contrato. Porque contrato quebrado gera multa. Mas não tem multa também. Bom. Mas é só em termos, né? Porque a coisa o criador comanda e fala, acabou palhaçada, acabou. A multa, no caso, é voltar, na verdade, né? Porque sim, não dá pra você quebrar eu rompi porque eu quis. Não, velho. Não é assim que a banda toca, né? Então, esse é o ponto. Não tem coitado, não tem vítima. Né? Deixa eu só concluir, amor, pra você concluir. Senão vai sair aqui do negócio. Tá. Você precisa finalizar. E finalizar é o quê? Receber o aprendizado daquilo, porque a sua alma quer. Não é, ai, Deus não quis. Não, a sua alma não quer abrir mão daquilo. Por quê? Tem um aprendizado para ser recebido. Recebi o aprendizado. Agora sim, estou pronto para finalizar. Aí vem a energia da fonte e fala, já está feito, tá? Acabou, já era, não tem mais ou menos. Aí o outro espírito lá, não, mas não existe o não, mas era meu. É tipo, todos nós somos crianças, né? Filhos da fonte criadora. Quando o seu pai e a sua mãe falam, você faz o quê? Sim senhor, sim senhora. É imediato, não existe argumento com pai e mãe nesse sentido. É ação imediata, mas não é por medo, é por consciência. Porque é tanto amor que você vê aquilo e fala, tá bom, é isso, ok. E aí finalizou, terminou. É tipo isso, não é o demôniozinho ali vai ver Deus com um relâmpago na mão. Esse é Zeus, tá? Deixa eu desligar o despertador. Não, mas é exatamente isso. A grande questão é que a gente acaba se deparando à medida que a gente vai se enveredando por essas vias espirituais. Que são o quê? Okay. Espirituais são o quê? Que é a realidade. Que é a realidade. Né? Mas enfim, à medida que a gente vai buscando a nossa evolução, a gente se depara com uma galera que, tipo, eu sou uma vítima, eu sou um coitado, eu sou um injustiçado, eu não sei o que. Sim. Acreditem, não tem vítima. Tem vítima. Não existe uma vítima. Embaixo da criação de Deus, ele é infinita amorosidade. Ele é o poder, a proteção,
tempo todo. Não tem uma vítima. Por alguma razão, a sua alma escolheu aquilo. E às vezes você tem que, por exemplo, você tá num processo com uma pessoa e aí você vai lá no eu superior da pessoa e pede permissão. Você fala, posso? E às vezes acontece de ter que negociar com o eu superior da pessoa. Porque o eu superior da pessoa, que é uma ligação entre a alma, Deus, né, da pessoa e o corpo físico, o eu terreno, ele tem a informação do porquê das coisas. Então, em uma vida passada, exemplo, você foi lá e decidiu que você ia vender sua alma. Na outra, você acordou encarnado falando, nossa, olha só, eu sou um escravo, coitado de mim, eu sou um coitadinho, que não sei o que, eu sou uma vítima. Cara, mas você construiu isso numa vida passada. E tá tudo bem também, porque é fácil de resolver. É só você entender o pra que isso te serve. E não só isso, mas todas as outras coisas, tudo que a gente vive na vida tem uma razão, tem um pra que serve. Mesmo a ansiedade, eu tô ansiosa, tudo bem, pra que te serve essa ansiedade? Então, eu acho que esse é o ponto. Mais dúvidas, pessoal? Ou melhor, mais dúvidas não. Dúvidas em relação ao que a gente está trazendo aqui entre o reiki e o passe espiritual. Alguém quer trazer algum ponto, quer trazer uma experiência também, igual a Aline trouxe, que falou que viu em um centro uma pessoa incorporada, utilizando o símbolo do Chocorei. O exemplo que eu dei, falando que tem uma aluna minha que precisou abdicar do local religioso que ela frequentava, porque a pessoa que representava a maior potência naquele lugar ali disse que ela não poderia continuar lá se ela fizesse a escolha de seguir pelo caminho do reiki, que no ponto de vista daquele lugar eram caminhos opostos, o que no meu ponto de vista já mostra claramente que ainda está muito enraizado em dogmas e pouco em conexão com a verdadeira energia do amor, mas esse é um ponto de vista meu, né? Preciso deixar isso sempre claro, que é ponto de vista, aí você leva o que fizer sentido para você. Se você achar, André, você é muito revolucionário, o seu contra-dogmas é estranho para mim, eu quero ficar dentro daquilo que eu acredito, tá tudo certo. É isso, não tem tempo ruim, eu tô trazendo aqui o caminho que para mim faz sentido. Quem quiser receber um pouco disso, receba. E também que a gente não tem julgamento, né? Exato, que a gente está aprendendo também. Então, depois que você chegar nessa consciência de que tudo tá certo do jeito que tá, que as pessoas elas são perfeitas como são, porque a alma delas estão apenas vivendo tipos diferentes de experiências. E às vezes a alma ela quer viver ir pra Terra para aprender o que é o sofrimento. Às vezes a alma quer ir pra Terra, que nem GTA V, né? Ela tá aí, ela entra lá no jogo e ela tá, cara, eu quero viver, eu quero aprender o que é, sei lá. Soltar uma bomba. Faça isso no jogo. No jogo, pelo amor de Deus. E senão você vai pra cadeia, não vai ser legal. Ou ferir várias pessoas. Que também não vai ser legal. Ou assim mesmo, que também não é legal. Isso, que também não é legal. Mas, enfim. E aí, às vezes, a alma das pessoas só tá vivendo tipos diferentes de experiências. E aí, quando você chega nesse tipo de consciência, você entende que não tem julgamento, não tem preconceito, não tem nada disso. Porque não faz sentido lógico você ter um tipo de julgamento. Às vezes, a alma da pessoa escolheu viver uma experiência de, sei lá, ser cego. E é só a experiência que a alma da pessoa escolheu. Não quer dizer que a alma é cega, não, né? Todos nós somos perfeitos em essência. A gente só tá diferente enquanto seres terrenos. Gratidão, amor. E aí, minha gente? Alguém quer trazer algum exemplo em relação a isso? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar? Aproveita. Temos aí... A gente já passou o tempo, na verdade, né? Vê que horas são, por favor, no seu celular. Agora são 22, assim. Passou 5 minutos? Não, passou muito, não. É isso. A gente fala, né? A gente fala bastante, a gente mistura várias coisas também. Não tem como não misturar, gente. Ai, gente, sinto muito por isso. Eu sinto muito positivamente. Eu sinto que foi muito bom, né? Porque é isso. Tanto a Aline quanto eu, nós adicionamos o reiki e o Theta Healing na nossa vida simultaneamente. De vez em quando, eu não tô com nenhuma vontade de fazer uma meditação, me conectar com a fonte. Eu tô com preguiça mesmo. Eu tô ali, velho, não tô conseguindo. Vou aplicar um reiki que é mais fácil. E velho, o reiki é mais fácil mesmo. É você botar a mão e falar flui e a energia da fonte vem. Aí depois você se harmoniza e você consegue se conectar através da meditação com a fonte se você quiser.
né? Então é a soma de todos esses processos, né? E aí quando a gente traz para vocês algumas experiências como essas, falando sobre esses processos muitas vezes dogmáticos, muitas vezes religiosos, né? A gente acaba trazendo a união dos dois também, como um ajuda mais em uma coisa e um ajuda mais em outra coisa. Igual eu trouxe o reiki, não faz descarrego, por exemplo, não tira obsessor, não faz trabalho de crenças direto. Ele faz, mas ele faz a partir do sentir e demora para que ele traga um resultado, porque você não sabe o que está acontecendo na maior parte das vezes. Tem pessoas que têm sensibilidade e sabem o que está acontecendo, mas a maior parte das pessoas não sabe. Com Theta não, com Theta você vai saber o que está acontecendo. Então uma ferramenta é mais do sentir e a outra é mais do saber, da consciência plena, vamos dizer assim. Mas que atuam de formas diferentes, né? Então a soma delas que trazem o caminho que esse perfil vem oferecer para vocês. É isso aí. Tá? Então sempre, 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 sempre a soma, né? Daquilo que é bom, daquilo que é interessante. E aquilo que não é interessante a gente faz a rainha. Sim, sim. Exatamente isso. E também porque a gente tem o nosso ponto de vista e não quer dizer que o nosso ponto de vista seja soberano, né? Exato. Who am I? É isso aí. Muito bem. Vamos encerrar então. Eu vou dar o tempo de vocês. Eu vou tomar mais um golinho de água aqui, enquanto vocês talvez tragam a última pergunta aí, senão a gente encerra por hoje. É isso aí, gente. Bebam água. Tem uma coisa interessante sobre a água também, trazendo a curiosidade aqui dos 45 segundos do tempo. Boa. Quando o seu corpo está bem hidratado, os seus centros elétricos eles ficam mais fluidos. Então você consegue passar... Tem óleo no seu motor. Tem óleo no seu motor, então você consegue passar a sua energia mais fácil. Ela flui mais fácil. Inclusive testes energéticos de crenças, essas coisas assim, elas só funcionam quando você está hidratado. Então beber água é muito importante. É isso aí. Gratidão, Ju. Gratidão, Paulo. Gratidão. É bom ver as pessoas que estão muito conectadas nesse processo, sentindo que faz sentido. Gratidão, Vanessa. Boa noite. Gratidão. Gratidão. Ah, Silvia, você é maravilhosa também. Todos vocês são. Todos os seres existentes são maravilhosos. Todas essas almas que aqui estão são incríveis. Às vezes a gente olha para um tipo de pessoa e você fala, nossa, eu não me conecto. Cara, se doeu, pergunta pra você por que dói. E aí você vai ver que, na verdade, não tá doendo porque a pessoa é a pessoa, tá doendo porque você é você. Pensa nisso. É a sombra, né? O reflexo da sombra, né? E para vocês, pessoal, vocês que se conectaram bastante com essa energia, querem se aprofundar nela, né? Nesse fim de semana agora, dia, não sei que dia, mas é sábado e domingo, vai ter o Reiki nível 3 e o Reiki nível 4. Reiki nível 3 é o momento no qual você começa a aplicar Reiki no planeta, começa a trabalhar no corpo espiritual. Reiki nível 4 é o nível professor, para você, professora, para você ensinar as outras pessoas e multiplicar o Reiki aí pelo mundo. Se você já tem o Reiki, né, e você não fez o curso comigo, você pode vir fazer aquele mesmo nível que você já tem com 50% de desconto. Se você é meu aluno, você já sabe qual é o benefício que você tem, que eu mandei mensagem para todo mundo direto, tá valendo para essa turma já também, tá bom? Vai ser um prazer receber vocês para viverem esse momento de conexão aí nesse fim de semana, nesse sábado para quem quiser fazer o nível 3, nesse domingo para quem quiser fazer o nível 4 e nesse sábado e domingo para quem for fazer o 3 e o 4. É sobre isso. É sobre isso. Vem estudar com a gente, ou a gente estudar com vocês também, porque a gente estamos acaba aprendendo junto. É isso, muito bem. Então vamos lá. Ele fala que ele dá aula, mas na verdade ele mais aprende com os alunos do que ele ensina. Eu falo para vocês que o caminho do professor é o caminho intensivo daquele que quer aprender mais e mais. É sobre isso. É tudo Miguel, entendeu? Ele é Narate de meter o louco. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.